Você falou aqui, Mateus 18, no começo do programa, né? Do perdão, recebe. Sim, no texto. Recebeu o perdão da dívida grande, não perdoa a pequena, do outro. Não transfere para o próximo. Transfere para o próximo. Tem uma coisa que assim, eu percebo, que quando a gente está na situação de perdoado, a gente se sente privilegiado por ter sido perdoado. Quando a gente está na situação de perdoar, a gente acha que a gente está fazendo uma concessão para o cara. Por que a nossa mente trabalha desse jeito, Caio? Quando a gente está na condição de perdoado, a gente se sente um privilegiado. Um privilegiado. Porque eu sou o cara. Aí quando tem que perdoar, estou abrindo... Estou fazendo um sacrifício. Isso, tá pegando boi. Que eu tô Porque nós somos uns idiotas. Pecadores perversinhos, brother. Senão... Quando você abraça. Espera. A frase de ontem. E o pior de nós é uma cerca de espinhos. É isso que nós somos. A gente é ruim demais. É ruim demais. Cara, é tão fácil viver, brother. Sim, Caio. Tão fácil viver. É verdade. E o pessoal complica, eu fico vendo, por exemplo, Deus me deu o privilégio de viver uma vida muito fácil de viver. E depois que eu me converti, antes de eu me converter, eu já tinha uma vida fácil. Eu é que compliquei a vida para os meus pais e para todo mundo em volta e para mim mesmo. E compliquei bastante, eu tinha prazer não em complicar, eu tinha prazer em não estar nem aí, para nada. Aí me converti. E foi para valer. Aí, e então, eu experimentei tempos de refrigério, não porque eu não tivesse pessoas que me odiassem, me perseguissem, quanto mais eu pregava, quanto mais coerente com o Evangelho eu fosse, quanto mais eu encarnasse o Evangelho, mais em alguns ambientes eu era maltratado, rejeitado, perseguido. Isso de um lado. De um outro lado, amado por milhões. E a vida boa. Uma esposa que sempre foi honesta para comigo, eu sempre fui honesto para com ela, vivemos praticamente 25 anos, quase 25 anos, sem percalços. Em harmonia. Sem briga. Não me lembro de uma gritaria, de um entre nós. Nunca houve. Nunca houve. Meus filhos também não lembram disso. A primeira desavença familiar que eles foram ouvir entre nós já estávamos separados. Tá. Porque até no ato da separação, nós fizemos isso muito nós dois e deixamos a eles o mais fora possível. Até que depois, quando o primeiro ano passou, algumas coisas ficaram um pouco mais frouxas. Foi quando houve 1 ou 2 ou 3 embates entre nós que 2 ou 3 filhos assistiram, por exemplo. Mas fora isso, nunca houve. E até o divórcio foi muito silencioso no que diz respeito às nossas conversas, porque por aí afora era todo mundo falando, mas entre nós, no pior momento entre nós, a gente ainda saía para almoçar, para jantar, celebrávamos os aniversários de todos os filhos e netos juntos, e estava tudo ruim. Mas estava tão ruim que estava ainda assim, bom. Depois de 5 anos, ficou bom. O resto foram só ajustes de no violão. Afinar alguma coisa. Aí depois de um tempo você faz... tá tudo bonitinho. Aí você começa a tocar junto de novo. Amigo, amiga. A tua esposa já não é um problema, o marido da outra nunca foi, nunca será, é ao contrário, é um querido. E vai. Os filhos vão vendo a continuidade da vida e a normalidade e o amor presente e vão começando a se naturalizar naquela nova circunstância. De modo que o grande reativamento veio no nascimento do portal caifab.net. Foi quando eu comecei a dizer, não, eu não posso não viver exatamente no mínimo como eu vivia.
eu tenho uma pregação no Salmo 126, que milhares, milhões de pessoas já ouviram no curso desses 40 anos, 46 anos, que um dos primeiros pontos é o seguinte: no mínimo o melhor. Senhor, no mínimo o melhor que eu já vivi. Baseado no restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Restaura é uma evocação de, no mínimo, o que de melhor já te houve, já te aconteceu. Restaura. Então, para mim, era essa a base. No mínimo, o que já houve. No mínimo. E eu sei que pode ser infinitamente melhor e mais do que tudo que pedimos ou pensamos. De modo que, no mínimo, o que era como era. Agora eu te peço que pessoalmente eu cresça como nunca. E discirna o Evangelho e a vida com sabedoria infinitamente superiores a de qualquer outro tempo na minha existência. E com a paz que excede a todo entendimento. Amém, Caio. Então, quando eu estou falando aqui de ativar o Evangelho, eu não estou com nenhuma teoria. Nada na minha vida é teoria, porque eu sempre fui o laboratório. Tudo que eu ensino aqui sobre dor, angústia, pecado, desespero, vontade de morrer, tudo, a minha psicologia toda eu fui o laboratório de mim mesmo e continuo a ser. É o que você falou do Nietzsche, a diferença, né? Os caras que não foi neles, então... Eu sou o meu laboratório, é em mim. Eu sei que o Evangelho é verdade porque ele é verdade em mim. Eu sei que ele é poder de Deus porque ele é poder de Deus em mim. Em mim. Não só para mim, né? Eu sei que ele é sabedoria de Deus porque ele é a sabedoria de Deus em mim. Sim. Eu sei que ele é paz porque eu provo essa paz que excede todo o entendimento em mim. Eu sei o benefício do perdão porque eu nunca dormi uma única noite na vida com amargura no coração. Está tudo limpo e perdoado. E eu não dou lugar ao diabo pela via do ódio, da malquerência, da amargura, da zanga que não cura, nunca, e nem darei em nome de Jesus. Sim. Aí você diz, é porque nunca assassinaram. Nunca assassinaram alguém que você ama tanto. Aí você vai odiar. Se assassinarem um neto teu, uma neta tua, você vai odiar esse cara pro resto da vida. Em nome de Jesus eu te digo não. Não. Não tem ninguém, nem demônio algum, que vá me fazer odiar até o último dia da minha vida. Eu vim ao mundo para perdoar, não para odiar, nem para me ressentir. É um privilégio para mim. Perdão é o meu privilégio. Não é uma obrigação, não é um mandamento. Perdão é meu galardão. Perdão é meu gozo. Perdão é minha edificação. Perdão é a minha cooperação com o amor de Deus todo dia. Eu coopero com o amor, com a graça, com a reconciliação, perdoando todos e qualquer um, não importa quem seja. Aí tem uns tolinhos que ficam ouvindo ali, que já me viram dar umas cacetadas aqui no Macedo, no Malafaia. Não tô ligado. Aí ficam achando que eu tenho algum sentimento ruim para com esses caras. Fala que você é amargurado e Nenhum rancoroso. amargurado de quê? Amargurado com o quê? Os caras falam isso. Com o quê? Aí tem uns que dizem que é inveja, o Caio tem inveja. Inveja de quê? Do templo de Salomão. Do templo de Salomão. Tem inveja da voz do Macedo, da inteligência do Macedo, das argúcias do Macedo. Não. Da Rede Record. Não, meu Deus. O cara tem que ser muito mesquinho, medíocre e projetar a si mesmo em você para imaginar que eu seria capaz de uma ambição de natureza tão pueril nessa existência. É, cara. O Malafaia é a mesma coisa. Tudo que eu quero é que o Malafaia se converta ao Evangelho, ao amor de Deus, à tolerância, à compaixão, tudo que eu quero.
Eu gostaria de, antes de morrer, ver o Malafaia, um irmão querido, amando a todos os que hoje ele odeia, sendo generoso para com todos aqueles que hoje ele bate, agride, persegue e maltrata. Acusa sem razão de ser. Tudo que eu gostaria é que ele se tornasse um homem sincero. Porque até em relação a mim, eu sei que ele não me odeia. Eu sei que ele, diante de Deus, reverencia o que Deus me deu. Ele só não tem a coragem de vir para fora e dizer, porque ele já acumulou, já criou uma pirâmide de Quéops, de tanta coisa, de tanto tijolo hostil, não apenas contra mim, mas contra o mundo inteiro. Contra os contras. Ele é um indivíduo contra tudo que não seja alinhado com aquele alinhamento de interesses bem palpáveis dele, de poder e de outras coisas. Agora, fora isso, meu Deus, tudo que eu queria, como se ele chegar e me ligar e disser, Caio, eu gostaria de conversar contigo, eu estou vivendo um momento difícil, angustioso, eu acho que você pode me ajudar, eu estaria lá no dia seguinte e ninguém ficaria nem sabendo. Ou a porta da minha casa estaria aberta aqui, ninguém ficaria sabendo que o Malafaia tinha estado aqui, porque não interessa a ninguém. E eu sei o que no meu coração eu tenho. Essa semana mesmo eu falei para uma pessoa, antagonista dele. Falei, cara, não faça isso não odeie o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Aí, eu falei, até por uma razão estratégica, não... Quem odeia entrega vida, tempo, energia, pensamento, tudo para o inimigo. Fica o dia inteiro pensando naquele cara que você considera o inimigo ou acha que é seu inimigo. Ele se torna uma possessão dentro de você. Você não pensa em outra coisa. Ele se torna uma obsessão em você. Então não faça isso por nenhuma razão. E quem estava em questão era o Silas. Falei, ame o Silas. Ele era o cara do... Você encontra personagem. com ele de vez em quando? Ah, encontro. Eu digo, então, o cumprimente, o trate com a melhor graça que você tem. Você não precisa concordar com ele. Você só não precisa tratá-lo como ele trata você. E nem ninguém. E siga. Que aí você vai ver o que vai sobrar de vida para você, de mente, de tempo. Você está ocupado com o ódio dos outros, não faça isso. E o pior é quando o cara ainda está ocupado com o ódio dos outros, é ridículo, patético e doentio, mas pelo menos é algo objetivo. O cara objetivamente não gosta dele. De verdade. Agora, quando não é nem isso, é só uma interpretação, ou um encasquetamento. Encasquetamento. Veneta. Cisma. E o cara fica ali até a morte com aquilo ali, a vida passando. Ele não pega nada, porque está ocupado com o inimigo. Eu espero morrer sem saber o que é isso, porque eu já era assim antes de me converter. Eu não tenho nenhuma lembrança, eu briguei muito, mas era assim, briga de rua. Que ninguém é contra ninguém, só rolou. A dos 19 para trás, né? Uhum. Não teve muita. Imagina. Canalha safado. E nessa época tinha muita porrada. Tinha, e eu gostava e era bom no assunto. Certo. Eu nunca voltei para casa e me dei mal, nunca. Mas dava bacana. Dava. Quanto mais você se sente se dando bem, mais forte você fica. A autoestima vai melhorando. Vai melhorando. Você vai aperfeiçoando o golpe. Nem naquele tempo eu fui para casa com ódio de ninguém. Eu fui ameaçado de morte, veio gente com arma para mim. Só não te executo aqui porque tem muita gente vendo. Eita, rapaz. Algumas vezes antes de eu me converter. Isso ocupou a minha mente? Não. Tentei dar um jeito no cara? Não. O que eu fiz? Nada. Nada. Sofreu? Não. Ou seja, nem antes de Jesus está presente em mim como ativamento lúcido da fé. Não era assim, nunca foi. Imagina depois de Jesus.
Eu tive momentos de amargura, mas era entre aquele período aí, entre 98 e 2004, 2005, eu tinha uma certa amargura sem foco. Às vezes a Adriana me perguntava se eu estava amargurado contra alguém, contra quem. Não, é uma coisa difusa. Eu acho que a minha amargura é muito mais uma frustração de ter visto que uma geração que teve o melhor do Evangelho não quis o Evangelho. Não era a minha pessoa, não, era o Evangelho. Era uma tristeza pelo Evangelho não ter sido crido, com tanto esbanjamento de palavra para todo lado e de oferta. E como todos ouviram, e a maioria não quis. Até que chegou uma época, e já logo depois de 95, que eu disse que nada. Esse povo é só do meu passado. Eu ainda tenho mais uns 25, 30 anos de vida, ainda tem mais gente para entrar na minha vida do que aqueles que passaram. Aí, nesse sentido, o portal dos invisíveis foi a minha grande projeção de alegria para o futuro. Tem mais gente para entrar dos que os que passaram e saíram. Tem ainda gerações e gerações a serem alcançadas. Talvez eu tenha sido treinado nesse passado poderoso, riquíssimo, extraordinário, fantástico. Foi uma aventura, esse passado lindo. Eu tenho sido treinado para o futuro que ainda vem. E aí um cara que teve um papel fundamental nisso foi o reverendo Guilhermino Cunha, que nunca parou nada em relação a mim. Ele sempre presente em tudo. Foi meu grande amigo no processo todo, desde 77, quando nos conhecemos, até o dia de hoje. Se ele ouvir dizer hoje, lá no Rio, que eu tive um AVC, amanhã ele está aqui. Ele não é desse tipo que fica te ligando, nem eu para ele. Nós sabemos que nós somos amigos. Basta. Mas foi o Guilhermino quem me disse, mais ou menos, quando chegou a virada do ano de 99 para o ano 2000, eu fui ao culto na Catedral Presbiteriana logo no início do ano 2000. E ele sempre com a mesma gentileza me levava lá para o vestíbulo, perguntava se eu queria pregar, tudo. Nesses dias eu não estava querendo pregar, eu digo, não, por enquanto não, eu quero só ficar quieto. E que era uma coisa rara na minha existência, chegar num lugar e não pregar. E ele disse, então tá bom, mas senta aqui comigo, me levava lá para frente, sentava com ele e tal. E nesse dia acabou o culto. Era um dos primeiros cultos na catedral no ano 2000. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, me abraçou e disse, Caio, você foi uma bênção no século XX. Foi uma bênção no século XX. Mas a grande bênção será no século XXI. Putz. Deus te preparou no século XX para você ser um mensageiro no século XXI. A igreja não teve mensagem nem para o século XX. Ela não vai ter mensagem para o século XXI. Mas a palavra para o século XXI ele colocou toda dentro de ti. Não cale a boca, porque só está começando. E eu criei. No início do ano 2000, em junho eu conheci a Adriana e as coisas começaram a tomar outras perspectivas. E hoje eu estou aqui. Você com 40 anos. 20 anos depois. 19 anos depois, quase 20 anos. Eu naquele tempo tinha 45. Hoje eu estou aqui com 65. Há 20 anos atrás. Atrás. E olha a minha cara de felicidade. Eu sou um homem feliz. Muito feliz. E
qualquer gemidozinho aqui ou ali faz parte da felicidade no mundo caído. Felicidade no mundo caído que te exima de alguns gemidos não te prepara para as maiores alegrias. Que é quando você vê a razão dos seus gemidos se converter em uma coisa boa e a tua gratidão só vai aumentando. Mas, sinceramente, eu estou numa situação em que tudo na minha vida é bônus. Tudo é lucro. Se eu partir hoje, eu vou feliz. O meu legado em Cristo Jesus é maravilhoso. Abençoou milhões para trás, abençoa milhões hoje, abençoará muito mais outros milhões adiante. A palavra é maior do que eu. Por isso, todo dia eu faço uma coisa que não tem prazo de validade. Tudo que eu falo tem durabilidade eterna. É um privilégio você viver construindo para a eternidade todo dia e pegando no fruto dessas reações de amor, dessas frutificações da graça todo dia.